Alô, revendedor de todo o meu Brasilzão querido, estamos aqui falando diretamente, novamente, do estúdio de podcast do Minas Petro para falar de um tema extremamente pertinente para a revenda de combustível, que é troca de bombas. O revendedor já fica ligado quando a gente fala dessa matéria. E antes de apresentar nossos convidados super especiais de hoje, vamos dar um contexto histórico aqui da regulação sobre essa questão. O Ministério do Trabalho exige, né, ainda a contenção de vapor sobre as bombas e exigia um prazo. O Inmetro, por outro lado, exigia o RTM 227 e exigia um outro prazo. Graças a um trabalho importante que fizemos no nosso setor de metrologia aqui do Minas Petro, nós conseguimos protelar o prazo do Inmetro, que as bombas fabricadas em 2004 ou antes de 2004 pudessem ser trocadas a partir de dezembro de 2024. Em agosto do ano passado, o Ministério do Trabalho alinhou o prazo com o Inmetro e ficou tanto o Ministério do Trabalho quanto o Inmetro exigindo o mesmo prazo. Então vamos aqui apresentar nossos convidados, primeiramente começando com a nossa estrela da casa, a nossa estrela metrológica, Simone Marconi. Muito obrigado, Simone, pela presença. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando com todos os revendedores do Brasil, né? A gente não fala hoje só para os nossos associados do Estado de Minas, mas é um grande prazer poder esclarecer a vocês mais sobre essas determinações e a parte legislativa dessa portaria 227, vez que ela trouxe significativas mudanças e o revendedor se perde muito na prática em si. O que mudou efetivamente, o que isso vai impactar na minha vida no dia a dia, e em razão dessa necessidade que a gente vê que a orientação jurídica a gente dá sempre, né, Guilherme? A gente está afeito e aberto a isso e tem um conhecimento para tanto. Mas até para nós advogados vem aquela dúvida, olha, em termos técnicos, o que é que a gente tem que observar, o que vai impactar em custos para o revendedor. Então, em face disso, a gente tem os nossos convidados aí que eu vou deixar para você apresentá-los. Chamamos os representantes de uma das fabricantes mais conceituadas do mundo para participar conosco, que é o pessoal da Wayne, representados aqui pelo Eduardo Alfena, gerente de produto, e o Estelmo Carneiro, gerente geral da América Latina. Tudo bem, Eduardo? Estelmo, prazer tê-los aqui conosco. Boa tarde. Maravilha, gente. Boa tarde. Gente, eu tenho certeza que na virada de 2021 para 2022 não teve nenhum revendedor que não ficou preocupado, porque o investimento na troca do parque de bombas é muito alto. O cara pensou, gente, tô aqui no Réveillon com a minha família, vou viajar, vai deixar de viajar porque tem que trocar as bombas, Simone. E a gente tá vendo que o revendedor ficou muito preocupado com isso e esse ganho de prazo foi muito importante. Queria que você falasse das implicações jurídicas, primeiramente, do que a gente vai falar. Uma coisa importante, gente. A gente vai falar aqui especificamente sobre o RTM, tá? Sobre a contenção de vapores, a gente vai falar em um outro momento, dado que o tema é muito rico, a gente precisa de tempo para falar. Depois, em uma outra live, a gente vai falar da contenção de vapores, beleza? Simone, queria que você falasse das implicações jurídicas, primeiramente. De onde vem o RTM, o que ele prevê? Sim. Primeiro, a gente precisa de contextualizar, Guilherme, para o revendedor entender que hoje a bomba que ele usa no mercado é aprovada pela portaria 23, portaria do Inmetro. Tudo aqui que a gente vai referenciar é em face do Inmetro. E esse revendedor hoje, as bombas que estão no mercado, elas são pertinentes a essa portaria antiga, desde 85, que é a portaria 23. O Inmetro publicou a legislação dele, solicitando, determinando melhor, né, que os revendedores fizessem essa substituição, principalmente visando a questão da segurança contra fraudes. A gente sabe que isso é uma problemática muito grande do mercado, né, e infelizmente os bons empresários acabam sofrendo as consequências de uma pequena parte aí que é envolvida e afeita a práticas ilegais. Então, em face disso, houve a necessidade de se rever o regulamento técnico que determina como vai ser construída, como vai ser operada, e
trazer uma visão diferente e pontos para coibir essas fraudes. Então, Entendi. isso foi feito com esse objetivo, tá? O objetivo da norma é este, fundamental. E o que a gente escuta todo dia no nosso departamento é o que muda, o que mudou dentro da minha bomba? É o pulser, é a criptografia, em termos práticos. Isso vai aumentar o custo meu operacional, não só com a troca do equipamento, mas eu vou ter que manter, né, uma outra empresa para poder operar essa bomba tão diferente, né? E aí a gente vai ver com o Eduardo lá as diferenças práticas do equipamento em si, que hoje está aprovado, já tem, né, a portaria, as portarias do Inmetro que estão aprovando progressivamente as bombas de acordo com esse novo RTM. Então, creio eu que não haveremos mais prorrogação, Mais não prazo, haverá, né? Eu acho difícil, né? Eu acho pouco provável, até porque antes, um dos nossos argumentos para conseguir essa prorrogação é que eles exigiam essa troca e no mercado não tinha. E aí, a UEN, bem como outras que estão por terem essas portarias de aprovação de modelo também perante o Inmetro liberadas, agora já disponibilizam esses equipamentos no mercado de acordo com a norma, para atender integralmente ao RTM, né, dessa portaria 227. E aí, o interessante é que o revendedor sempre me pergunta, olha, Simone, como que a gente vai saber se é mais vantajoso eu fazer um upgrade, uma progressão parcial, comprar um equipamento cujo ano de fabricação ainda vai poder ser utilizado por mais uns 10 anos, né? Vamos supor, se eu comprar um equipamento em que o ano de fabricação dele é 2019 para 2021, eu vou poder utilizá-lo até o final de 2033. Sim. Então, eu teria aí, em tese, pelo menos 10 anos para utilizar um equipamento que eu poderia não investir um custo alto nessa troca, mas se... E aí, eu troco parcialmente para depois atender e pegar uma bomba que atenda a tudo completamente do RTM ou não? E aí a necessidade da gente ouvir o fabricante, que vai ter essa noção, para nos dar essa noção melhor do que é mais conveniente. E a gente já tem notícia que o mercado de bombas usadas já está super aquecido e a gente vai responder isso aqui. Estelmo, deixa eu te chamar para esse papo aqui, meu querido. Bom, o revendedor que bate na cabeça do empresário é por que esse investimento é tão alto e, enfim, é uma coisa de tecnologia da indústria de vocês e a gente queria saber essas nuances aí. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao Minas Petro. Obrigado pela presença. Muito obrigado a vocês pelo convite, né, e a todos que estão nos ouvindo também. Eu acho que você usou o termo correto, trata-se de um investimento. O que a gente consegue ver agora com as pessoas que estão já comprando RTM e vão ter essa exclusividade durante um tempo, é que eles conseguiram entender, né, que não só é uma oportunidade para a sociedade e valorizar o revendedor que efetivamente trabalha de forma correta, que é a grande maioria, mas também para esse revendedor que investir primeiro, porque como é um investimento e essa imagem do Inmetro, da bomba antifraude, é uma imagem que está sendo cada vez mais perpetuada, a gente entende, já consegue ver alguns projetos, né, de alguns revendedores para poder mostrar o quanto a sua marca é associada à qualidade fazendo esse investimento. E por que esse investimento ele é maior? Porque o custo da bomba é maior, uma bomba com mais tecnologia, uma bomba com criptografia, não só no pulser, no medidor, mas também em sua eletrônica, no display, é uma bomba com mais sensores de controle, é uma bomba voltada à garantia que não haverá fraude eletrônica. E tudo que a gente coloca de controles, toda tecnologia nova implementada no equipamento, ele implica em custos do produto, não necessariamente custo operacional, e para isso nós temos aqui Eduardo Alfena, que é o nosso especialista com mais de 35 anos de experiência, para que vocês possam ter o nível de detalhe necessário para saber o que é essa diferença, mas entendendo que esse custo é um custo de tecnologia,
E as pessoas que fizerem esse investimento o quanto antes vão estar nesse momento de serem os primeiros a ter uma bomba RTM, a gente consegue ver que o mercado ele vai se direcionar a esses postos até que todos tenham. Então, realmente é um investimento baseado na tecnologia, mas que vai trazer mais segurança, não só o dono do posto, o proprietário, mas também a sociedade, para ter certeza quem são as pessoas que efetivamente têm esse interesse em atender a legislação. Mas deixo com vocês o Eduardo, que com toda a sua experiência vai conseguir responder as dúvidas técnicas. Eduardo, o Stelmo já levantou a bola aí. Queria que você falasse, aprofundasse mais nessa questão tecnológica da bomba. Queria que você falasse um pouco mais para a gente quais são os diferenciais tecnológicos dessa bomba nesse cumprimento do RTM. Boa tarde, Guilherme, a todos que também nos escutam. O Stelmo bem falou, né, e vocês também repetiram que o foco do Inmetro é na prevenção de fraude eletrônica, né? E quando você fala de fraude eletrônica, é complexo, né? Você tem diversos caminhos de você poder fazer uma fraude, né? O Inmetro ele focou na parte da medição, né? Então, quais eram os principais focos de fraude? Era na alteração dos dados que saem do medidor até chegar ao visor da bomba, que é o display. Então, o foco do Inmetro ele foi no medidor, né? Então, o medidor ele passou a ser criptografado, ele tem um chip criptográfico, ele também tem uma assinatura digital que, digamos, garante, digamos, não só a integridade dos dados, mas de quem é a origem dos dados, né? De quem está mandando esses dados. O Inmetro também passou a analisar o software, né, da bomba como um modo geral e foco maior no medidor também, né, e no display, para garantir que não esteja nenhum tipo, digamos, de possibilidade de alteração de algum dado que seja relevante metodologicamente, desde o medidor, alguma função extra, né, e também no display. Com essa eletrônica nova do medidor, né, você teve que também fazer uma atualização da eletrônica, não só do display, mas também do computador, né? O computador da bomba ele precisou ser atualizado também, tem mais funções, tem mais estatísticas, né? Então você tem assim a parte toda de manipulação de dados, seja assim, a parte de intervenção de manutenção, seja a parte de alteração de calibração. Tudo isso agora o Inmetro está querendo controlar, né? Então é um foco muito grande na eletrônica mas assim, eu acredito que realmente o direcionamento foi muito forte da proteção eletrônica de dados, né? Também teve outras alterações de âmbito mecânico, né? Então, o Inmetro ele fez algumas alterações de âmbito mecânico para resolver algumas questões do passado, né, que não estavam muito claras. Uma foi uma caixa o que eles chamam de uma caixa para terceiros, né, que na verdade é um invólucro, né, que não está ligado à eletrônica da bomba, que qualquer, digamos, empresário ou posto pode equipar a bomba de dispositivo de automação, seja identificador de frentista, elementos para identificar veículos, etc. Então, essa caixa passa a ser obrigatória, né, é um compartimento obrigatório e que está entrando em vigor também com esse novo regulamento. E também foi alterado alguns pontos de selagem, né? Então, antes o densímetro não era selado, ele passou a ser selado o densímetro, né? Então, no 4 pontos, na entrada e saída do densímetro, então, tanto no copo do densímetro, também quanto na unidade de bombeio. Aumentou também a selagem na parte do respiro, do limpador de ar. E outro ponto importante também é na calibração do medidor, né? Antes, o Inmetro ele não tinha um range determinado de calibração, e agora, com a portaria nova, ele determinou que o range máximo de calibração seja de 2,5%. Então, isso significa o seguinte, ele quer combater também não só a fraude eletrônica, mas também a bomba baixa, né? Aquelas variações de calibração que tanto prejudicam o consumidor. Dessa forma, a gente acredita também que o medidor ele vai ter um controle mais efetivo na sua parte mecânica e no seu desgaste. Perfeito. Posso? Claro. Eduardo, eu queria que você colocasse para a gente hoje, esses equipamentos que estão aí no mercado, eles são passíveis de serem adaptados? Traz essa visão para o revendedor, porque às vezes ele pensa que pegar esses equipamentos que ele já usa hoje seria possível, mediante, obviamente, a aprovação prévia do Inmetro, fazer essa adaptação. Isso, além de ser possível ou não possível, em termos de custo, seria viável? Eduardo, é porque a pergunta aqui não quer calar, né? O cara tem uma bomba antiga, aí aparece uma oportunidade para ele, vou comprar uma bomba de 2015 e aí vou ganhar um fôlego maior, depois eu instalo o sistema. Não é bem assim, né?
Vamos lá. Assim, o Inmetro, né, ele não diz que você tem que trocar a bomba, né? Então, a bomba ela pode ser adequada em campo para atender a nova portaria. Mas os requisitos de você adequar a bomba em campo são bem definidos, né? Para você adequar uma bomba em campo, primeiro, esse modelo de bomba ela tem que ter a portaria 227. Ou seja, eu só vou poder adequar uma bomba que ela esteja em fabricação hoje em dia. Aquela bomba que já tem em fabricação, mesmo que seja até 2010, por exemplo, e não está mais em fabricação, se o fabricante não tiver uma portaria daquela bomba específica para 227, ele não consegue fazer atualização em campo, né? Bom, o segundo aspecto é no aspecto realmente do equipamento em si, né? A gente já falou aqui que as mudanças são grandes, né? Então teve que mudar toda a parte eletrônica da bomba. Então você teria que poder ter não só, digamos, o display, o computador, a parte do medidor, que é o pulso, o transdutor, teria que ver realmente se o medidor ele atende, digamos, aquela característica que o Beto falou de range de calibração, né? E além de fazer toda aquela substituição de selagem que o Beto falou. Você fazer isso em campo é possível, tecnicamente? Pode ser possível. Mas um outro impeditivo também, uma outra coisa, dificuldades que tem é aquela caixa de terceiros, né? Então, eu tenho que ter um projeto pronto para adaptar na nossa bomba uma caixa de terceiros, né? E não são todos os modelos que tem isso e foi previsto no passado. Isso não foi previsto no passado, né? Então, são poucas bombas que vão poder ter essa capacidade de adaptação desse gabinete de terceiros, né? E aí também tem o detalhe da mão de obra, né? Que você precisa da mão de obra para poder fazer essa alteração. E também da parte de verificação, né? A gente sabe que quando a bomba é verificada na fábrica, ela é com um rigor muito maior do que uma verificação posterior que é feita no campo. Então, quando você faz uma adequação de uma bomba dessa no campo, ela vai ser, digamos, verificada como se estivesse sendo feita na fábrica. Então, a verificação ela é bem mais complexa do que é feito em campo. Então, no total, rapaz, eu acho que pode ser que o custo de troca ela seja bem maior do que um custo, digamos, de o cara comprar uma bomba nova. É isso que eu ia te perguntar, Eduardo. Não tem exatamente uma estimativa de custo, né? Vai variar de acordo com cada equipamento, mão de obra, se tem a empresa certificada para fazer, é isso, né? É isso aí. E só uma ressalva para o revendedor, né? A gente não pode se esquecer que isso tem que ser feito com autorização prévia do Inmetro. Não basta você chamar uma empresa de manutenção e simplesmente falar, faz a adequação, faz a conversão, sem essa autorização prévia, sob pena de você estar alterando o modelo de aprovação daquele equipamento e obviamente, você vai ser autuado e não vai poder utilizá-lo. Então, Simone, isso é importante. Uma coisa que me chamou a atenção, o Eduardo tinha falado com a gente em off, é que o Inmetro está tentando fiscalizar com mais inteligência, né? Sim, Os equipamentos vão proporcionar isso aos fiscais. Você está vendo dessa forma também? Como é que você está vendo? Com toda certeza, não só para a fiscalização, mas para o consumidor ter mais ciência do que está sendo entregue. Essa questão, como o Eduardo comentou, né, dessa variação, que hoje vai ter um limite de ajuste, né, para evitar o problema da bomba baixa, dos 2,5%, que infelizmente a gente sabe que às vezes alguns revendedores, isso é pontual, né, gente? A gente sabe que a maioria da revenda não pratica esse tipo de situação, mas enfim, alguns deixam a vazão da bomba no limite máximo de tolerância, que hoje é até 100 ml, tanto a favor ou contra o consumidor. Uhum. E esse limite baixo, né, de intervenção dessa alteração que vai ser permitida ali no equipamento, de apenas os 2,5%, vai coibir esse tipo de prática aí que é tão repugnada, né, por todos. Eduardo, e assim, não pensando só pelo lado de fiscalização, você tinha falado com a gente sobre assim, o revendedor vai ter um controle melhor sobre a bomba dele, não é isso? Essa tecnologia não vai proporcionar isso para o mercado também? Temos que olhar por esse lado, por esse prisma também, né? Sem dúvida. Assim, eu acho que o proprietário do posto ele vai ter um controle mais efetivo do equipamento, né? O equipamento ele vai ser, digamos assim, ele pode fazer ele próprio pode, digamos, dar uma verificada na bomba sem precisar abrir o equipamento para poder ver algum detalhe de indícios, digamos, que vai ter algum problema, algum erro, né? Alguma falha que realmente o equipamento pode ser algum tipo de falha, né? A parte também de Bluetooth, né? Que eu não falei um pouco ali adiante, é que você vai poder fazer toda a fiscalização em
pegar todos os dados da bomba através de uma interface Bluetooth. Então, isso vai ser muito útil, não só, digamos, ao posto, como também ao consumidor e ao próprio fiscal, né? Que você pode ter, digamos, ele pode fiscalizar de uma maneira mais inteligente, coletando informações da bomba, sem nem abrir a bomba. Ele só chega ali perto, vai parear com o equipamento dele e vai coletar uma série de informações da bomba e fazer algumas verificações em que ele pode ter facilmente algum indício de, digamos, de tentativa de fraude, ou até uma coisa que tem um funcionamento não está meio suspeito, né? Para o dono do posto, acho que vai ser muito bom, assim, muito positivo, né? Porque ele vai dar uma segurança maior para o consumidor, né? Então, o próprio consumidor, que ele chegar lá no posto, poder aparelhar o celular dele com um equipamento, verificar se a venda que está no display é uma venda correta, que foi medida realmente no medidor, vai trazer ele uma segurança em que aquele posto vai ser um posto, digamos, confiável, vendo a referência dele, né? Perfeito, legal. Então, a tendência é que o próprio consumidor ele busque esses postos, né? Gente, eu gostaria até de trazer uma outra questão jurídica que a gente enfrenta muito, porque às vezes o revendedor, ele quer manter o equipamento dele totalmente calibrado, mas hoje, pelos equipamentos que existem aí, de acordo com a portaria antiga, ele não consegue ter essa visão, né, mais direta e esse acompanhamento mais concreto. E aí ele fica à mercê de uma ferição diária ou semanal que ele faça e da empresa de manutenção que passa periodicamente para verificar se aquele equipamento está dentro da vazão, está dentro da adequação. Mas com essa nova tecnologia, uma vez detectada qualquer intercorrência não prevista, ele vai trancar o equipamento, obviamente, abrir um chamado por escrito da empresa de manutenção e com isso evitar uma autuação. Então, até nesse quesito, eu penso que apesar dos custos, como já foi dito aqui, da viabilidade, se ele continua usando aquele equipamento lá aprovado pela portaria antiga pelos 10 anos, que ainda vai ser o prazo máximo de troca, né, que a gente vai ter lá da bomba de 2019 até 2021, que o final do prazo dela é 2033, mas se ele optar por continuar usando e tal, ele saber também desse controle metrológico que vai ser muito eficaz para ele, né? Que quer andar ali dentro dos limites perfeitos, como deve ser. Quem tá andando na linha tá ótimo. Exatamente. Não mais tem o que temer, controle, né? mais tecnologia Sim. na bomba, enfim, mais assertividade, mais segurança para o cliente, Sim. enfim. Então, acho que isso tá legal. Eduardo, hora de vender o peixe, meu filho. Então, quer dizer que a Wayne está totalmente adequada a todas essas exigências. Conte-nos sobre a bomba em si. Esse é um trabalho, né, que começou já há bastante tempo, né? Esse regulamento ele já começou há muitos anos, ele começou há mais de 10 anos já a ser escrito, né? E a UEL sempre tem acompanhado a evolução do requisito metodológico, contribuindo também com o método sempre possível, né? Até com parâmetros, digamos, internacionais. E a UEL saiu primeiro, né, e já certificou toda a linha de bomba dela com segundo a nova portaria, né? Desde o mês passado, nós estamos prontos para oferecer ao mercado as bombas já segundo a nova portaria. É um trabalho assim, de grande, é um trabalho que deu bastante, digamos, exigiu bastante suor nosso, bastante horas de engenharia e teste, mas a UEL está aí pronta no mercado para atender os consumidores. Beleza. Simone, RTM, mais alguma dúvida? Não, o que eu vejo, porque a dúvida do revendedor é essa parte mais prática, né? Com relação aos prazos, eles não têm dúvida. A questão da prorrogação, se vai haver ou não, é outra pergunta recorrente que a gente também acredita, a gente não pode garantir, mas como já existe a bomba da UEL e outras a serem aprovadas aí futuramente, bem próximo, segundo a própria informação do Inmetro, então eu particularmente acredito que não vai haver essa prorrogação. Então, quem tem o equipamento com ano de fabricação anterior a 2004, né, inclusive o ano de 2004, vai ter até o final de 2024 para continuar usando este equipamento dentro do antigo RTM e no final desse tempo, né, do decurso desse prazo, a bomba ela não vai ser mais certificada pelo Inmetro. Então, o posto vai ter um equipamento ali que ele não vai poder usar. Ou seja, efetivamente, ele não vai funcionar, né? Perfeito. Caso não adeque, né, Guilherme? Sim. Deixar isso muito claro.
Eduardo, vamos falar um pouquinho de contenção de vapor, só um pouquinho mesmo, porque eu já deixo aqui o convite, vamos em breve fazer conteúdo de contenção de vapores também. É outra pergunta recorrente aqui no Minas Petro. Beleza, está sanada a dúvida do RTM, mas e o contentor de vapor? Já está instalado? Como é que os fabricantes estão vendo essa questão? Já vem de fábrica, pode instalar, não pode? Dá um prisma geral pra gente aí. Bom, a recuperação de vapores dela, ela começou, digamos, a instalação, a exigência, né, no final de 2019 e 2020. Né? Então, o Eni sempre ofereceu nas suas bombas Helix, né, a opção de vir de fábrica com recuperação de vapor. A recuperação de vapor não é só equipamento, né? Ela tem que ter uma infraestrutura no posto também para poder fazer a coleta dos gases e retornar para o tanque, né, que é a exigência que é feita hoje em dia. Né? Então, a gente já está pronto, já tem. Hoje, o cliente que quiser comprar com recuperação de vapor, ele pode comprar recuperação de vapor. Se futuramente ele quiser fazer uma instalação em campo, né, a gente tem modelos que podem ser adequados para ter recuperação de vapores no campo. Então, sempre na hora de ele, digamos, quando for comprar o equipamento dele, saber se aquela bomba é retrofitável ou não para recuperação de vapor, né? E é a mesma coisa também, né? Tem bombas antigas que a gente não fez prevendo a recuperação de vapor. E tem bombas mais atuais que estão previstas a recuperação de vapor. Perfeito. Bom, em breve teremos conteúdo específico sobre contentor de vapor. Então, já me despeço aqui de vocês. Coloca na tela os prazos novamente, por favor, do cronograma de troca das bombas com relação ao RTM e ao Ministério do Trabalho. Simone já adiantou aqui, do ponto de vista institucional, o Minas Petro não acredita que irá ser concedido mais prazo, então a gente acredita que é um investimento que o revendedor tem que fazer, que está inerente ao seu negócio. Vai ter que trocar de bomba, não vai ter jeito. Beleza, gente? Eduardo, muito obrigado, viu, pela participação. Em breve teremos mais conteúdos aí. Conto contigo aqui. Obrigado a vocês. Mais uma vez, eu me coloco à disposição para ajudar vocês em qualquer esclarecimento que eles precisem. Maravilha. Estelmo, muito obrigado, viu? Vamos ter a Eni como parceira nessa questão aqui para geração de conteúdo, beleza? Conte conosco, para a gente é um prazer também. Obrigado. Obrigada. Gente, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.